Minha mediunidade é uma mediunidade de infância. E era muito interessante, eu não dormia quando eu era criança. Tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, eu não dormia. Eu deitava na cama e pulava do corpo e ia brincar na rua. Só que a brincadeira que a gente fazia de dia com as crianças não dava certo à noite. Tá? A gente gostava de correr, né? Apostar corrida, criançada, brincar de pular num pé só na rua, salto. E à noite, toda vez que você ia apostar corrida com a criançada, de repente você estava voando. De repente você perdia o controle da situação. Você ia dar um pulo na rua, você pulava um pulo só, você atravessava a rua do outro lado. Era tudo diferente. Porque quando você não tem a massa do corpo físico, né, a experiência de você estar num campo gravitacional como a Terra, ela é diferente, tá? O G não atua tanto no corpo do espírito. É como você pegar uma pena e soltar uma pena na atmosfera, ela cai com toda a leveza, não é mesmo? Qualquer ventinho sopra a pena para distante, a massa do corpo astral é muito, 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 muito menor do que a massa de uma pena, né? Então isso tudo faz com que a nossa experiência fora do corpo é uma das experiências mais libertadoras que eu já vivi na minha experiência de vida. E é engraçado que eu vim de uma família muito humilde, ninguém estudado, minha mãe malemar sabia ler e escrever, e meu pai também, tá? Eu fui o único da minha família que foi estudar, fazer uma universidade. E eu perguntava para minha mãe que eu fazia à noite. Eu brincava, saía voando, eu voava, né? Aquela cor. E minha mãe dizia, não, filho, isso é sonho, você sonhou de noite. Eu falava, então tá bom, sonhei. E era muito engraçado que quando eu ia conversar com as outras crianças, ninguém se lembrava do que a gente tinha feito à noite. Então isso era uma frustração. Eu falei, então eu sonhei, é sonho. Só que isso era super normal e comum para mim. Não dormir à noite. Tá? E quantas vezes, uma vez, né, meu pai era marceneiro. Né, meu pai, por exemplo, ele trabalhava no quintal da casa. Tinha um marceneiro no quintal da minha casa. E um dia chega um senhor lá, um senhor de cor, né? Bate palma, eu vou lá atender. Eu tinha o quê? Uns 7 anos de idade. Falou, senhor Arceu, eu sou muito amigo do senhor Arceu. Faz tempo que eu não vejo o senhor Arceu, né? E eu passei aqui, queria ver ele, né? O senhor Arceu falou, meu pai foi trabalhar fora, hoje não tá em casa. Né? Fala pra ele então, que é o amigo dele, né? O seu Antônio, né? Que ele conhece muito. Passou aqui pra ver ele. Eu falei, tá bom, pode deixar que eu aviso. Quando meu pai chega do serviço, fala, papai, aqui, ó. O seu Antônio veio, passou o senhor, disse que é amigo do senhor, veio aqui visitar o senhor, mas o senhor não estava aqui, mas aqui, seu Antônio. Como é que ele é? Não, ele é assim, um senhor de cor, alto, senhor. Falou, como? Antônio? Desse jeito? É meu amigo, sim, só que morreu faz 10 anos. Nossa. Essas coisas aconteciam muito, né, na minha infância. Pessoas que vinham conversar comigo à noite, né, fora do corpo, aquela coisa toda. Né? Então a projeção astral foi uma de minhas mediunidades infantis. Aí quando você entra na puberdade, toda a energia de abertura dos seus chakras superiores, ela desce para a fase genital. Então há um bloqueio. A maior parte das crianças que tem muita vidência, que tem muito contato na infância, ou uma mediunidade na infância, na hora que ela entra na puberdade, ela perde essa capacidade mediúnica. E se ela não trabalhar, não se desenvolver propriamente, vai apagar. Ou quando se tem um programa antes de você reencarnar, como o Chico, todas essas pessoas, tem um programa de mediunidade antes de reencarnar, né? Então eles são preparados para cumprir uma missão aqui embaixo e a abertura dele vai acontecer. E no meu caso, deu uma apagada, né? E foi a fase que eu sempre fui um gênio em matemática, física, né? No ginásio eu fazia 3 provas, 10, 10, 10. Para mim era tudo fácil. Aquilo que os caras estavam ensinando era brincadeira, matemática, aquelas coisas. Fazia as provas, demorava 20 minutos para fazer uma prova. Rapidinho, os professores ficavam até encucados. E quando eles me mandavam, e eu chegava lá na frente, a professora, vem falar sobre o átomo aqui. O que você sabe sobre o átomo?
eu começava a falar coisas sobre o átomo que nem a professora sabia. Naquela época, né? Eu li os livros, eu li as enciclopédias. Para mim aquilo era tudo brinquedo de criança, era tudo simples para mim. Eu decorava, eu aprendia aquilo com facilidade, né? Pra você ter uma ideia, então veio essa fase minha de mais desenvolver a matemática, gênio, a cabeça, intelectualizado e tal, né? E com 16 anos de idade, eu comecei a praticar artes orientais. Sem contar que eu era um religioso fervoroso, era um católico que ia praticamente quase todos os dias da infância na igreja. E quando era jovem, todo final de semana eu ia na igreja, eu tocava até violão na igreja pro padre, eu sempre fui músico, tem minha área de músico também, né, a gente pode conversar depois sobre isso. E eu tocava violão na igreja e tal, né, mas o padre nunca entendia o que estava acontecendo comigo. Então, quando eu comecei a praticar Kung Fu e Tai Chi Chuan, eu mudei a minha alimentação para alimentação vegetariana e comecei a fazer meditação pela primeira vez. Foi exatamente aí que tudo voltou. Um dia eu meditando, sentado na minha cama, é umas 11 horas da noite, simplesmente aparece um monge chinês na minha frente. E esse monge olhava para mim e falava assim, sorrindo, aquele sorriso que chinês tem, né? Aquele sorriso, né? Não tenha medo, meu filho. E eu paralisado. Essa já era a fase adulta, né? Na fase criança, tudo bem, né, pra você? Mas depois passou um tempo, você começa a crescer, ver outras coisas. E aquele monge falava, não tenha medo, meu filho. E eu, paralisado, não conseguia falar com ele. E aí ele percebeu que eu não falava com ele, ele foi sumindo, dos pés à cabeça, foi desaparecendo, como se fosse esfarelando. E a última parte a desaparecer dele foi o rosto dele. Onde desapareceu, eu dei aquele choque, eu voltei. Eu falei, puxa vida. Quem que era esse cara na minha frente? E eu não falei, e agora, rapaz? No dia seguinte eu tinha que acordar 6 horas da manhã para ir trabalhar, né? E eu falava, puxa, quem que é esse chinês que veio na minha frente aqui, né? Aí eu demorei para dormir, mas aí aconteceu exatamente como quando eu era criança. A hora que eu botei a cabeça no travesseiro, que eu relaxei, começou a sair, rodar. Eu saí do corpo, começou a rodar e subir. Rodar e subir. A hora que eu estabilizei, eu tava num lugar estranho, diferente, um lugar bem escuro, à volta. E lá longe, parecia uma cidade iluminada. E o chinês ao meu lado. E por incrível que pareça, eu olhei e não tinha mais aquela tensão. Sabe aquele estresse de ver? Porque eu já não estava mais no corpo, a adrenalina fica no corpo físico. E você estava calmo, eu estava calmo, tranquilo. E a gente é bastante ignorante, né, nessa fase, a gente é moleque. Eu fiz a pergunta para ele. Nem perguntei o nome dele, falei, por acaso a gente tá no mundo dos mortos? É, porque eu saía do corpo quando era criança e tal, eu estava fora da matéria. Ele falou, depende, meu filho, do que você entende sobre a morte. Aí eu falei assim, olha, se eu estiver no mundo dos mortos, eu quero ver minha avó. Cara, eu tinha uma paixão pra minha avó morreu quando ela tinha uns 12 anos de idade, sabe? Eu tinha uma paixão, assim, minha avó cuidava de mim, né? E ele olhou assim pra mim e falou assim, olha, a sua avó não se encontra aqui, nesse local, mas eu prometo que eu vou te levar ainda a ver ela. Venha comigo que eu quero te mostrar um monte de coisa. Então, a partir desse dia, abriu-se a porta da minha mediunidade novamente. E todos os dias ele vinha me buscar. Levava para conhecer cidades astrais, levava para visitar o Oriente. Eu andei pelo mundo inteiro, eu nunca fui fisicamente fora do Brasil. No máximo para o Paraguai. Fazer compra na Argentina e Paraguai. Todas as minhas viagens foram fora do corpo, né? E era muito engraçado que aí na fase adulta eu sempre vim de uma família muito humilde, muito pobre, não tinha grana para nada. E eu lembro que eu me apaixonei, eu queria comprar um violão americano, não sei se vocês conhecem, um violão da marca Ovation, que na década de 80 era o top.
Era um violão top que tinha lançado, aquela baulada atrás, feito de fibra, um dos primeiros violões projetados pela NASA, para acústica e tal, aquela coisa toda. Bom, o violão custava caro pra burro, né? Chegava aqui, naquela época não tinha importação como tem hoje. Tudo vem nas lojas, tá tudo aí. Não tinha. Vocês acreditam que eu saía do corpo, ia lá para os Estados Unidos, andava na loja para ver o preço dos violões. Eu quero ver o preço que tá custando o Ovation aqui, para ver se eu peço, alguém pode comprar para mim, trazer para mim dos Estados Unidos. Eu fuçava as lojas, andava como se fosse um espírito andando na rua. E era muito natural isso para mim. Isso aqui nunca me chocou, né? Agora você imagina, né? As pessoas sempre me perguntam, professor, como você é um físico, um astrofísico, né? Fala de espiritualidade, tem essas coisas, né? Eu falei, olha, a coisa é diferente na minha vida. Por exemplo, o Amit Goswami, esse grande cientista, né? Que fala da física quântica e espiritualidade, ele foi um físico que virou um espiritualista. Eu sou o contrário. Eu sempre fui um médium desde criança que me tornei um físico. É diferente. Então eu sempre olhei a física de um outro jeito, por uma outra ótica, né? Eu sempre vi o mundo de uma outra ótica desde muito cedo na minha vida. E esses chineses, espíritos chineses, é que começaram a me ensinar. Começaram a me treinar, começaram a me ensinar da humildade. Porque, cara, todo indivíduo que tem um contato, às vezes com um espírito ou com um extraterrestre, eles já se julgam o avatar da nova era. O escolhido por Deus para salvar o planeta, né? E esses chineses, eles davam uma dura em mim. Qualquer coisa errada que eu fazia, eu falava, eles me pegavam pelo pé e me davam uma dura. Então, eu era uma pessoa que eu amava ufologia. Eu era louco por ufologia. Eu tinha um grupo de... Eu fiz uma palestra de ufologia com 16 anos de idade no colégio da minha cidade. E foi muito engraçado porque o prefeito da cidade de Limeira adorava ufologia. E ele apareceu, para que ele botamos cartaz, ele achava que era um ufólogo que ia falar. Quando ele chegou lá, tinha umas 300 pessoas no auditório do colégio. E subiu um moleque de 16 anos para fazer uma palestra. Ele ficou doido. E eu projetei slide. Então, no dia seguinte, o prefeito mandou me chamar. E o prefeito, ele era dono de uma das maiores indústrias da cidade lá, da Rockwell Fumagalli, né, que fazia roda de carro, fazia rodas para todos os carros nacionais. Ele era o dono da fábrica. Ele chegou assim para mim e falou assim, o negócio é o seguinte, meu filho, que eu fui assistir sua palestra ontem. Eu nunca vi um moleque que nem você. Você trabalha onde, por acaso? Eu falei, não, eu trabalho em um lugar aqui, né, trabalho de dia, estudo à noite. Né? Qual que é o seu sonho? Eu falei, eu quero fazer física, eu quero ser cientista, né? Meu sonho é fazer física na Unicamp, né? E coçou a cabeça. Falou, o negócio é o seguinte, eu pago 10 vezes mais pra você trabalhar pra mim. Mas o que eu vou fazer? Não interessa. O que você vai fazer? Você vai ficar do meu lado, eu quero você do meu lado, quero você na minha empresa, não quero saber o que você vai fazer. Né? Eu falei assim, mas sabe, doutor, eu quero estudar. Aí ele parou pra pensar, falou, puta merda, né? Não quero que você trabalhando pra mim, não. Você vai estudar. Você tem toda a capacidade, você vai estudar, você vai se tornar um grande cientista, né? Aí ele falou assim, daí eu falei assim, ó, a gente tem um grupo que estuda ufologia, né? Um pessoalzinho, meus amigos, a gente gosta de se reunir para estudar ufologia e tal. Ele falou, o que vocês estão precisando? Vocês estão precisando de alguma coisa? Eu falei assim, olha, na verdade a gente queria, o sonho nosso é ter um telescópio, né? Porque a gente gosta de olhar a astronomia, o céu. Eu falei, e onde tem isso para vender? Aí eu lembro, né, que só tinha uma loja aqui em São Paulo que vendia telescópio, né? Na década, isso aí era que é 68, 69, né? Cara, ele falou assim, chamou a secretária, ó, me ligue para essa loja aqui agora, aqui. Passa o telefone pra mim. Aí eu tenho um telescópio assim, tem ainda. Empacota aí, você vai mandar pra prefeitura da cidade de Limeira, assim pra mim. Minha secretária já tá fazendo o cheque pra vocês aí, já vai mandar pra vocês o pagamento aí e tal. 3 dias depois, ele foi levar o telescópio lá em casa pra mim. O telescópio tá até hoje comigo, né? O pessoal vai lá no sítio ver o telescópio lá, né? Então, as pessoas sempre me viram como
um gênio, assim, matemática, física, de falar, de ter uma facilidade de comunicação e tal mais, né? Bom, aí quando eu fui fazer cursinho vestibular nas faculdades, eu não tinha grana para pagar o cursinho, tá? Meu pai era muito humilde, marceneiro, não tinha grana. O diretor do cursinho já conhecia eu dessa minha parte de genialidade, que eu tinha feito colégio técnico da Unicamp. Eu fazia à noite colégio técnico da Unicamp e eu tinha feito aquele vestibularzinho para colégio técnico, certo? E ele conhecia a minha capacidade, né? E ele falou assim para mim: Laércio, né? Você faz o seguinte, você faz o cursinho aqui, seu pai de vez em quando faz alguns serviços para mim aqui, a gente desconta, né? E eu fiz o exame de bolsa lá, e eu ganhei a bolsa, só que ele não dava total, ele dava 50% no máximo de bolsa, sabe? E eu ganhei 50% no teste do exame lá, né? Ele falou: ó, você já tem 50%, seu pai faz o servicinho pra mim, e você vai fazer o seguinte pra mim. De fim de semana, você não quer dar umas aulas pra mim aqui no supletivo, ginasial, né? Só umas aulas assim de reforço, de resolver exercício, matemática, física. Eu falei: tá, claro, né? E eu fazia isso pra pagar o cursinho. Tá? Para pagar o cursinho que eu queria entrar na Unicamp, né? Era um extensivo. Bom, quando chegou mais pro final do ano, né? A classe tinha uns 80 alunos, a minha classe de cursinho. E eu dava aula, né? Ele falou assim: agora você vai lá, dá uma aula de reforço, não é só resolver exercício, você vai dar uma aula de reforço, porque tá chegando o exame do supletivo e tal, e as subsídios. Bom, uma boa. Aí entrei na faculdade, entrei na Unicamp. Você vai ver o que aconteceu. Eu sou o primeiro cara, eu acho que não contei essa história, né? Entrei na faculdade, na Unicamp, só que a Unicamp é período integral, das 8 às 6 da tarde. Eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer, para trabalhar de noite. Porque eu sustentava minha casa, também pagava aluguel, tal. Porque minha casa era eu, meu irmão, que também é marceneiro. Meu pai não morava mais com a gente, meu pai era separado de minha mãe desde muito cedo. E minha mãe. E eu pagava aluguel, a gente era muito humilde, né? Aí vocês vão ver onde vão entrar as coisas, né? Essa história da parte de ciência, essa parte física, matemática minha. Bom, entrei no Unicamp, não tinha o que fazer. Falei: o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Aí ele falou assim: Laércio, vou fazer uma proposta para você. Você foi tão bem nessas aulas de reforço, você não quer dar aula aqui no supletivo? Eu tenho uma vaga aqui para dar aula de física e matemática. No supletivo ginasial, por exemplo, né? Comecei. Falou: isso é bom para mim, eu vou ganhar um trocadinho, né, tal. E depois de um mês, ele botou eu no supletivo colegial, que era a matéria de colégio, naquela época. Aí, ele começava o extensivo às faculdades em maio. Extensivo às faculdades em maio, cursinho extensivo às faculdades em maio. Então começou o extensivo e eu tava dando aula lá, né? Primeiro ano de faculdade, dando aula para o supletivo, dando aula lá. E quando começou o curso, faltou um professor de física para ele. Ele não conseguia um professor de física, porque você geralmente precisa de 3 professores de física. Um dando ótica, outro dando, né, mecânica e outro dando termologia, etc., aquelas coisas todas. A gente divide em 3 na física para dar aula em cursinho, né? E eu não achava um professor, não achava. Passou um mês, passou 2 meses, ele não conseguia achar. Aí ele chegou para mim, o diretor, falou: Laércio, faz um favor para mim. Você não quer assumir essas aulas do vestibular nas faculdades até eu arrumar um professor de física? Eu não tô conseguindo, rapaz, arrumar um cara bom, né? E você tá indo também, né? Falei: olha, é desafio para mim, eu saí do cursinho ontem, né? E outra, metade da turma, que era a minha turma, tomou pau, foi fazer o cursinho de novo. Uhum. E eram meus amigos de carteira. Ele falou: não, eu confio em você, você tá indo tão bem, o pessoal dos alunos do supletivo tá adorando as suas aulas, tá gostando, você explica muito bem. Falei: ó, se for para ajudar, né, você me ajudou tanto, você me deu tantas essas aulas para mim, eu faço com o maior carinho, o maior coração. Não vamos nem saber quanto que eu quero ganhar, vamos lá trabalhar. Imagina o primeiro dia de eu entrar nessa sala de aula, com 50% dos alunos, que era tudo amigo meu de carteira,
jogando caderno em mim, vamos sair dessa bosta. Isso aqui tá ficando ruim demais. Olha quem vai dar aula pra nós agora. Aí a gente explicou, não, ele vai dar uma só pra não atrasar a matéria, aquela coisa toda. E eu comecei a dar aula, né? Primeiro ano de faculdade, eu voltei a dar aula no cursinho que eu tinha feito vestibulares da faculdade. E comecei a dar aula. Foi passando o tempo, passou um mês. E aí, diretor, não achou outro professor? Não achei, rapaz. Não. Olha, 3 meses dando aula, o diretor falou, olha, o negócio é o seguinte, não tô procurando mais professor, coisa alguma. Você tá indo tão bem, tá todo mundo gostando, que vai ficar você mesmo. Aí o primeiro ano dando aula na faculdade, né? Aí isso foi em 76. Em 77, eu comecei a dar aula de Kung Fu. Primeira escola que eu montei na cidade de Limeira para dar aula de Kung Fu e Tai Chi. Paralelo. Que eu fazia sábado e domingo, durante a semana, intercalava com as aulas do cursinho. E era uma coisa extra que eu fazia num salão que a gente arrumou lá. E eu comecei a dar aula de Kung Fu e Tai Chi. Aí, eu também dava aula, né? Aí no segundo ano de faculdade, no horário de almoço, eu dava aula de Tai Chi e Kung Fu na Unicamp. Aí foi uma coisa muito interessante, que o diretor da faculdade de Educação Física da Unicamp, naquela época não existia a faculdade de Educação Física. Os 2 primeiros anos de todos os alunos da Unicamp é obrigado no currículo fazer Educação Física. Aí, ele viu que eu estava dando as aulas de Kung Fu, e o pessoal pagava R$10 para mim, assim, sabe? Para me ajudar no horário de almoço, que era um dia de eu sobreviver. O diretor chamou eu lá. Pô, o negócio é o seguinte, tô vendo que você tá fazendo um negócio. Eu dava aula nas quadras, ela ia nas quadras. Isso aí é maravilhoso, cara. Isso aí é maravilhoso. E eu tenho um amigo meu que fazia comigo lá, e ele era professor de Educação Física formado pela USP. E ele conhecia o diretor. A gente juntou, ele foi junto comigo. Não, vocês estão fazendo trabalho, mas vamos fazer o seguinte. Vou dar a sala de Educação Física, se vocês podem usar à vontade, que é uma salona bonita, que é onde chovia. Quem fizer Kung Fu com você não precisa cumprir crédito de Educação Física. Maria. Você vai pegar a caderneta aqui, você vai fazer a chamada e botar o nome de todo mundo, fazer a inscrição. Porque daí vai entrar no currículo do cara que o cara fez Educação Física com você. Cara, ficou valendo crédito de Educação Física. Todo mundo queria treinar Kung Fu comigo e pra valer crédito, que ia lá, os caras davam uma bola, fazia correr. Não tinha uma Educação Física legal, assim. Ninguém gostava daquela coisa. E tem uma turma que adorava fazer Kung Fu comigo, as meninas e tal. Professor meu da física foi lá fazer Kung Fu comigo, lá fazer Kung Fu com a gente. Né? Um japonês, até hoje, o japonês da aula de Tai Chi, que aprendeu comigo. Olha, era um professor meu da física, da física estatística, cara do raio do laser lá, né? Então essa minha carreira, vamos dizer assim, unindo a parte oriental, o trabalho oriental, treinamento oriental, com a faculdade, com a física, tá? O meu sonho sempre foi astrofísica. E astrofísica, você não faz se você não souber física quântica. Né? Física quântica é a base de tudo, né? Entendeu? Bom, então, minha formação foi aí. Quando eu estava no 3º ano da física, eu fui convidado para dar um curso de astrofísica na faculdade eletiva. Porque eu adorava essa na minha área, o diretor da física me conhecia, o diretor da física gostava de astronomia. Falou, Laércio, vai lá dar aula. Aquela que... Sabe o que é matéria eletiva, né? Você faz porque você precisa cumprir mais crédito, você tem que escolher uma matéria. No horário de almoço, era. Né? Terça e quinta, aula de astrofísica. Cara, ia mais de 300 alunos sentar lá para assistir. Não cabia no auditório. E tinha gente que ficava do lado de fora assistindo pela janela, tal. Eu passava slide, tal. Professor da física ia lá assistir, porque eles gostavam de astrofísica. Não tinha astrofísica na faculdade, entendeu? Astronomia. Não tinha. Eu fui o cara que coloquei curso de astronomia na faculdade, fizemos um convênio com o Observatório de Capricórnio, que não tinha nada. A Prefeitura de Campinas tinha todo um telescópio ganhado da Alemanha parado, não tinha dinheiro para instalar. Tinha um planetário ganhando da Alemanha, das AIS, e nada encaixotado e ninguém sabia o que fazer. Nós fizemos, a Unicamp, nós fizemos um convênio, naquela época com o Observatório de Capricórnio, montamos o telescópio lá em cima, trazendo técnico da Alemanha para instalar,
E montamos o planetário no Parque do Taquaral, que funciona até hoje. É menor do que o de São Paulo, mas é lindo, maravilhoso também, que funciona até hoje. Levamos um professor do IAG, aqui da USP, do Instituto Astronômico e Geofísico, para dar curso de astronomia para nós lá na Unicamp. Tudo porque a gente ficou agitando, fazendo essas coisas, nessas brincadeiras minhas. E os meus professores, eu tinha um professor que adorava ufologia, ele gostava de ET, dessas coisas. E o meu orientador na física já era super esotérico. Foi aí que nós organizamos dentro da Unicamp um congresso, em 82, eu já estava no mestrado, que com o título Interação, Mente, Espírito e Matéria. Onde trouxemos cientistas do Brasil inteiro para discutir o tema, e nós levamos Gasparetto fazer pintura mediúnica na frente dos cientistas, levamos General Uchoa falar sobre ET dentro da Unicamp, e Valdo Vieira falar sobre projeção astral dentro da Unicamp, na frente de todos os cientistas, e aberto pelo reitor da Unicamp esse congresso, que era o Aristodemo Pinotti naquela época, que foi até secretário da saúde aqui do estado de São Paulo depois, tá? Um cara bem conhecido aí, né? Que fundou o Hospital Pérola Baiting aqui em São Paulo, foi ele. Inclusive, né, muito engraçado, eu andei falando muito de ufologia, tinha os caras que chegavam assim, mas pô, esse cara não é físico coisa nenhuma, tal, mostra o seu diploma pra mim, tal, aquela coisa toda, né? Teve um dia, né, Ju, que a gente teve que pegar o diploma da física e me formei. Aí tinha os meus amigos que eram físicos, que estudaram comigo, teve um amigo meu de carteira, foi até diretor da física da Unicamp. Aí o pessoal entrava lá, não, pô, que o Laércio estava comigo, cara, o Laércio era o maior agitador nessa área mística, transcendental, ufológica, né? E o sucesso foi tão grande desse congresso que no ano seguinte a Unicamp participou, ou seja, organizou um congresso internacional, Interação, Mente, Espírito e Matéria. E todas as conferências estão gravadas em vídeo até hoje no departamento da Unicamp lá. Então, veio um físico francês, né, naquela época ele chamava, ele tem um livro escrito chamado O Espírito Esse Desconhecido, que ele vai falar exatamente do elétron, que o elétron tem consciência, o elétron tem uma natureza espiritual. Que naquela dupla fenda ele decide. Ele tem consciência. É uma coisa muito louca. E ele tem um livro inteiro sobre isso, né? Então a discussão foi muito grande. E no meio de tudo isso daí eu era médio, hein? O plano espiritual é um plano altamente sofisticado. Esse planeta é um projeto altamente sofisticado de inteligências avançadas, altamente organizado. Todo indivíduo que vai encarnar nesse planeta, existe um projeto de vida, antes dele encarnar, tudo projetado. Eu tenho dito umas coisas que têm assustado muita gente, que eu tenho trazido muita informação nova de como funciona o mundo espiritual. Nós estamos tentando fazer um upgrade no kardecismo, né? Uma coisa de mais de 200 anos aí. Porque o ET não entrava nessa história, o livro do Kardec nem fala em ET. Os espíritas comuns falavam em ET para ele, não deixavam entrar, nem inocente espírito, essa discussão, né? E o nosso papel, o meu papel, é trazer um upgrade. Nós chegamos num ponto que a minha vida, dentro da própria ufologia, então aconteceu o seguinte: os espíritos orientais passaram a ser os meus guias espirituais. Eu passei a incorporá-los, os meus grupos de alunos, desde a década de 80, a gente senta, uma vez por semana, eu como médium espiritualista, incorporo, e eles fazem perguntas, a gente dialoga, né? Responde perguntas para orientar os alunos na prática do budismo, do taoísmo, na prática de vida, perguntas sobre a vida. E eu, amante da ufologia, como sempre amei, estudando cosmos, estrelas, galáxias, essa coisa toda, né? Dava aula disso. Eu não podia imaginar que esse universo estava vazio. Então eu acreditava piamente na ufologia, nos ETs, essa coisa acompanha, desde criança acompanhava esse negócio. Falei para você com 16 anos, dava uma palestra de ufologia. Cheguei para esses espíritos chineses e falei assim para ele: o senhor pode me falar alguma coisa sobre extraterrestre, para mim, sobre disco voador? Ele olhou para mim assim e falou assim: meu filho, antes de caminhar nas estrelas, você precisa aprender a andar sobre a Terra. Para nós,
Para nós, você não passa de um ser rastejante na superfície desse planeta. Seus olhos ficam tão sujos e lameados que você não consegue enxergar um palmo dentro do teu nariz. Fique na tua, que não é a hora de você aprender essas coisas ainda. Tá pensando só porque você é um médium, tá conversando com a gente, tá tendo esse contato, você acha que sabe de tudo? Você tá começando o aprendizado espiritual. Olha, passou anos, cara. Somente em 81, né, depois de muito tempo, eu aprendi muito com a convivência com ele, me levar para o astral, mostrar um monte de coisa. Eu insisti na pergunta de novo, falando, o senhor poderia agora falar de tanto tempo sobre os extraterrestres para mim, né? Seria para mim uma coisa que eu amo, né? Sabe, que eu queria aprender. E ele falou assim também, tá, eu vou trazer alguém para falar sobre esse tema para você. Passou uma semana, não vou explicar com detalhes isso, ele traz um próprio extraterrestre, um brayzinho desse tamanho, junto com ele, falou, fala com ele, que ele vai responder tudo que você quer saber sobre esse tema. Então, o meu primeiro contato com o extraterrestre foi com o Gray e trazido por esses espíritos. Então, mas ele veio em espírito, o ET. Ele não desceu com a nave, materializou. Então a minha experiência sempre foi olhar o extraterrestre como um ser espiritual avançado, que habita os planos espirituais superiores. Não é um ser. Você quer ver que interessante? Uma vez eu fui, há uns 30 anos atrás, eu fui dar uma palestra na cidade de Jundiaí, e eu sempre começava a falar desse lado mais esotérico, a natureza espiritual e transcendental dos seres extraterrestres. Para você entender extraterrestre, você tem que entender vida após a morte. Se você não entender vida após a morte, pode esquecer. Vocês não vão entender extraterrestre de jeito nenhum. Tratar de ET sem entender vida após a morte, vocês vão ficar na primitividade, vão correr atrás de Roswell ainda, né? Os ufólogos nossos aqui não tem novidade nenhuma, né? Eles estão estudando Roswell até hoje, né? Eles têm Varginha até hoje. É uma tristeza isso. Não evoluíram. Tá parado o tempo, né? Chamando o ET, desculpe, vou usar o termo, tá? Chamando o ET de alienígena. Isso é a maior grosseria que você faz. Alienígenas somos nós. Que não sabemos nem quem somos, o que estamos fazendo aqui. Você olha pro teu amigo, você não sabe quem é. Ele é um alienígena para você. É? A palavra alienígena significa alienado. Vocês acreditam que os ETs não têm absolutamente nada a ver com nós? Estão chegando aqui agora para estudar a humanidade, abduzir pessoas. Isso é uma bobagem, as coisas não são assim. Tá? Você tem que se perguntar primeiro quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui. Quando você descobrir isso, você vai entender quem são os ETs que estão operando nessa terra aqui. Antes dessa resposta, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Vocês não vão chegar a lugar nenhum. Antes de entender vida após a morte. E foi o que aconteceu comigo. Eu saía do corpo. Eu nunca achei que esse corpo é meu. Esse corpo é construído por alta tecnologia, é uma inteligência artificial sofisticadíssima de uma civilização avançadíssima que projetou isso para o espírito conectar e usar. Tá? Inclusive sexualidade, reprodução, alimentação, não tem nada a ver com o espírito. Isso é uma coisa de uma inteligência artificial de um androide autorreprodutor, que ele se autorreproduz, autorreplicante, como a gente diz. Quando o espírito entra, ele vai viver todos os impulsos da programação do androide. Programação da sexualidade, correr atrás de mulher, correr atrás de homem. Essa coisa que o ser humano faz todos os dias, né? Entendeu? Mas isso não tem nada a ver com o espírito. O espírito não é macho nem fêmea. Lá no mundo astral não tem transa para nascer espiritinho, não nasce espírito. Desse jeito. Não é assim que funciona. Bom. Então, depois desse meu primeiro contato, não se esqueçam que eram os espíritos que vinham me buscar para passear no astral, né? Depois desse contato, o Gray chegou assim para mim e falou: o negócio é o seguinte, Laércio, você gostaria que nós fizéssemos um trabalho com você em concordância com seus mestres espirituais? Eu falei: pô, essa coisa que eu mais quero na minha vida. Pô, eu sou um cara estudando galáxia, estrela, você vem de lá, vem falar comigo, você acha que eu não quero? Eu largo toda essa merda da universidade para trabalhar com vocês. E foi o que eu fiz. Depois desse contato com os Grays, eu dava aula no ângulo, era professor do ângulo já, do tempo, né, um famoso cursinho, ganhava bem pra caramba. Falei: olha, me tranque, arruma um outro professor, que eu vou largar o curso, era setembro. Fui na Unicamp, tranquei o meu mestrado, tinha uma bolsinha lá também que me ajudava, tranquei.
nunca mais voltei ao sistema. Eu tinha uma escola, eu morava numa casa alugada, Campinas, que eu dava aula de Tai Chi, né, dava aula de Kung Fu, dava uns cursinhos de projeção astral, um curso disso, daquilo para me sustentar. Aí, simplesmente, eu só vivia a partir... Eu vou dedicar 100% da minha vida à minha jornada espiritual. Eu só não fui para a Índia nesse povo, largando tudo para a Índia, para ficar um tempo lá, porque eu tinha minha mãe. Minha mãe chorava se ficasse longe de mim. Senão eu não tinha feito essa jornada toda, né? Que todo mundo gosta de fazer, largar tudo. Não, mas eu fiquei, então, agora 100% dedicado à espiritualidade e a aprender com essas inteligências extraterrestres. Agora, em 1982, depois desses contatos que eu já tive, eu tinha um outro médium fabuloso lá em Limeira que via e interagia com os ETs do mesmo jeito que eu. Bom, vamos nós para o Congresso Internacional de Ufologia em 82, presença de James Kurtak, aquele responsável por colocar no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau aquele som, pam, 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 aquele mantra de contato. Professor J. Allen Hynek, o protagonista do projeto Blue Book, o astrofísico da NASA que trabalhou para a Força Aérea Americana para estudar todos os casos ufológicos dos Estados Unidos e fazer um relatório depois de 15 anos de projeto no Congresso. Olha, existia uma briga aqui no Brasil na década de 80 entre os ufólogos de linha espiritualista e os ufólogos de linha materialista. Eles não se bicavam. E o General Shoa fez um congresso que começou uma abertura numa sexta-feira, lá no Centro de Convenções em Brasília. Começava na sexta e terminou no domingo da outra semana, com palestra manhã, tarde e noite, e com 3 salas simultâneas. Você imagine quantos conferencistas, e tinha mais de 5.000 pessoas inscritas nesse congresso. Internacionais, de tudo quanto é gente, e eu fui como conferencista também, né? Agora é que vem a história. Vocês acreditam que na abertura do Congresso Internacional, os ufólogos de linha materialista, os casuístas, tal, donos de revistas aí, se reuniram e falaram assim para o general: olha, nós não vamos sentar na mesa com esses esotéricos. O general Shoa, que era o organizador do congresso, e ele mais um Paulo Cronenberger na época. E eu era físico, tá? E tava no lado esotérico também. Eu tava meio que pela eu tentava fazer a ponte entre os dois lados, né? Porque não tem nenhum físico no Brasil que estudava ufologia. Nunca teve. Entendeu? Os físicos eram tudo ateu pra cacete, no máximo, né? Ninguém nem pra congresso, nem levantava a bunda do Unicamp pra ir estudar essas coisas. Bom, imagina a encrenca. Eles queriam boicotar e abandonar o Congresso, todos os casuísticos, e não iam sentar junto com os esotéricos, em hipótese alguma. Olha, demorou horas para o general Shoa sentar com eles e convencer que aquilo era um congresso e todas as ideias precisavam ser manifestadas. A gente não estava fazendo um congresso só de ufologia, não sei. Foi Gasparetto fazer pintura mediúnica, sabe? Lá nesse congresso, lá em Brasília, nessa época, né? Um monte de gente famosa, assim. Foi um congresso muito grande, sabe? Com gente muito importante. E eu era moleque nessa época. Pô, em 82, eu era moleque, tinha 27, 28 anos. Eu era um moleque, então ninguém ligava pra mim. Ninguém sabia que eu existia nesse processo. Mas só que nós éramos médiuns. Agora você vai ver o que aconteceu, qual que é a posição de um médium diante dessa situação toda. A discussão no Congresso, na abertura, se tem ET, se não tem ET e tal, aquela coisa. De repente, nós, médiums, olha, o palco repleto de entidade extraterrestre. Repleto com um greyzinho pequeno, cara de 2,5 metros de altura, humano, tal, avançado, seres diferentes, um parecendo réptil, andando tudo, os greyzinhos andavam pelo Congresso, pelo corredor. Espíritos humanos, tudo ali também, no plano astral. E eu olhava pro meu amigo: você tá vendo? Ele: tô. Puta, o que caras vão fazer? Agora não vão fazer nada. Fica quieto. E os caras na puta discussão se tem ou se não tem ET, se são alienígenas, se não são, o que eles vão fazer? Vão invadir a Terra, não vão invadir a Terra? Uma puta discussão idiota do cacete. Quem tá nas trevas, quem não enxerga, tá distante de tudo que tá acontecendo. Imagine se todo mundo abre a terceira visão e vê tudo aquilo ao lado.
acontecendo. Vocês já viram falar daquele famoso paranormal de Três Corações, tal, como é que chama mesmo? O Thomas Green Morton? Com O famoso certeza. Thomas, o General Shaw estudou muito ele. Muito ele. Então, numa época que ele não era conhecido. O General Shaw levou ele para um congresso, para uma palestra numa cidade perto do Rio de Janeiro, lá como é que chama? Volta Redonda. Acho que foi Volta Redonda. Não é Volta Redonda. Uma cidade que tem entre o Rio e Minas ali, uma cidade grande, como é que chama? Bom, não vou lembrar o nome, né? Bom, e o General Shaw levou ele como contatado, para mostrar na palestra, ó, aqui temos um contatado, tal, uma pessoa assim, tal, né? Então, o General Shaw gosta, tem, né, palestra, ele fala muito bem, General Shaw, né, tal. Aí chegamos e falou, eu trouxe um contatado aqui para conversar com vocês, uma pessoa que teve contato, eu estou estudando ele já há um bom tempo, tal, tem fenômenos paranormais incríveis que ele realiza, tal, papai. Então, levou Thomas, sentou na mesa lá. E o general falou, isso aqui é um contato, o contato foi assim, assado, tal, né? E um cara na plateia perguntou, mas aonde estão esses seus amigos extraterrestres? Como é que você contata? Ele falou, não, os meus amigos estão aqui do lado. Vocês não estão vendo? Ninguém via, né? O ET, né? Não, meu amigo está aqui do lado, né? Mas como? Aí é aquela velha história, a mesma coisa que eu, tá? Você vê no ET, não podem provar pra ninguém que o cara tá ali. Mas só que o cara do Thomas, os ETs fizeram um projeto com ele. Nesse dia, os caras, mas, porra, como é que ele chama? Ah, esse aqui, meu amigo, chama Cryptos. Chama Cryptos, o nome dele, né? Como é que ele é? Ah, ele é alto, né? Tem uns 2 metros e pouco de altura, tem um rosto afunilado, cabelo curtinho, um olho meio puxado pra trás, não tem aquela orelha do Spock, mas é um cara da pele bem branca, tal, assim, um macacão meio esverdeado que ele usa, tal, né? Olha a cena. Ninguém acreditava, né? O ET tava ali, certo? Se você falar que o espírito tá ali, tudo bem, mas fala um ET, aí fica difícil para as pessoas não têm essa experiência. Isso era era década de 70, era lá atrás, não era uma época que tava estamos hoje aqui na internet com toda informação. Ah, o cara falou da plateia, mas pô, pede pra ele provar que ele tá aí, como é que a gente vai acreditar que ele tá aí? Pede pra ele provar pra gente que ele tá aí. Ah, por quê? O Thomas simplesmente virou e começou a falar assim com ele, não, pode deixar, tá. E virou pra plateia, ó, meu amigo disse que vai provar que ele tá aqui. Cara, deu um blackout que apagou todas as luzes do teatro. E, da onde ele tava, começou a fachar um spot de luz assim, como se fosse aquela estoura. Luz, pra plateia. E isso já começou a correr, gente, pra todo quanto é lado. Até que a luz saiu do palco e começou a correr pelo salão inteiro. Fachando luz em cima de todo mundo. Você não imagina o desespero do povo, uma correria, gente correndo pra tudo quanto é lado. Depois a luz voltou, parou de piscar. 15 minutos depois acendeu as luzes, voltou o blackout. Tinha metade do salão. O resto do mundo foi embora, sumiu. Ninguém para assistir a palestra. E aí, ninguém podia falar a palavra Cryptos. Toda vez que se falava o nome do ET, fachava a luz do lado do Thomas. No espaço, assim, do nada. Você tá entendendo? O cara perguntou, não, mas o Tom, pergunta pro Cryptos. Não podia falar nome aqui, estourava a luz. Bom, então nós do Congresso Internacional de Brasília, os espíritos andando, os ETs tudo andando, e aí tinha muitos os ETs amiguinhos, ele passava a fazer assim pra mim ainda, né? Aí, tudo bem, paz e amor. E nós lá, aí, passou uma semana de congresso, no sábado à noite da outra semana, o James Hurtak, é um rabino judeu e é físico, ele é físico também, né? Foi consultor do Spielberg para fazer o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Ele. O Heineken também foi. E o Heineken é outro consciente que aparece no final do filme, não sei se vocês sabem. Não, quando o filme tá lá naquele contato final, você vai ver que vai aparecer um cara de barbinha com um cachimbo na mão. É o Heineken, é o físico. Ele aparece real no filme. O Spielberg coloca ele no filme lá, né? Como parte dos cientistas que estão lá, né? Naquele projeto lá dele, no filme. Né? Então o James Hurtak foi um cara que colocou, né, os sensitivos e colocou esse mantra de contato. Pam, 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 pam. E o James Hurtak, ele é um cara místico, tal, escreveu um livro dessa grossura chamado As Chaves de Enoque,
né, que muito esotérico aí tem no Brasil, as chaves de Enoque, como se ele tivesse canalizado esse livro, do próprio Enoque, escrevendo através dele, né, tal. Enoque, o judeu, né, então. Bom, o James Gurtak convida, chega pro General Shaw e fala: General, o senhor me arrume uma fazenda em um local pra gente fazer uma vigília ufológica noturna e que você convide todos os conferencistas e seus acompanhantes para nós fazermos essa vigília, que algo pode acontecer. Lá vamos no sábado à noite, 8 horas da noite, acaba o congresso, monta num carro a turma, e eu fui, esse outro sensitivo que estava comigo e um capitão do exército de Campinas que não largava de mim onde eu ia. Essa coisa eu não posso falar da minha ligação com o exército em Campinas, que tem uma coisa muito, né? Bom, vamos pra vigília ufológica, tá? Vamos pra vigília ufológica. Vocês vão entender essa camiseta aqui, ó. Essa camiseta, essa frase surgiu desse dia, tá? Desse dia. Bom, chegamos lá na fazenda. Olha, acho que tem umas 100 e tantas pessoas. Imagine fazer uma roda, todo mundo de mão dada, vamos cantar mantras. Mão de mantra. Agora vamos fazer tantas respirações assim. Agora vamos fazer tal vibração. Agora ele era judeu, né? Agora vamos lá, Kodosh, Sabeot. É o mantra judeu, né? Deus, santo é o Deus do universo, né? Aquela coisa. Bom, terminado 1 hora de vibração, ele falou assim: agora vocês podem pegar suas máquinas fotográficas, suas filmadoras, que nós fizemos toda a vibração, chamamos ET, cantamos o mantra. Mantra do contato imediato, que aí o contato para chamar os ET, que eu trouxe da Índia, lá. Bom, aí vocês vão entender a diferença de quem está ali, médium, e de quem não é médium. 20 minutos de vibração encheu de espíritos, encheu de ET de 2 metros, ET reptiliano, tudo que você possa pensar estava por perto. E os greyzinhos, os greyzinhos sempre vêm em número maior. Os greyzinhos sempre vêm 20, 30, eles vêm no bando inteiro deles, sabe? E ali, quando começou a fazer, então todo mundo começou a olhar pro alto, o céu estrelado maravilhoso, que era o mês de maio, todo mundo olhando com binóculo, né? Câmera fotográfica, filmadora, tudo esperando acontecer alguma coisa. Cara, de repente, o meu amigo, que é o vidente também, ele cutucou e falou: Laércio, olha lá os greyzinhos. Estavam todos assim, ó. Lá começamos a rachar o cano da risada, né? Rachar o cano da risada. Você tem tudo aquilo lá, né? Todo mundo aí. E aí eu não percebi, eu tava conversando, de repente escutei uma coisa puxar minha camisa assim, sabe? Aí eu olhei, era o greyzinho. Chegou assim pra mim e falou assim: Laércio, fala pra eles, Laércio, que nós não estamos lá em cima. Fala pra eles que nós estamos entre vós. Aqui entre vós. Eu olhei pra ele. Fala você. Eu não vou falar não. Você tá louco que eu vou falar? Porra, cara. Eu não sou burro, cara. Eu sou um cientista. Eu não sou ser esotérico maluco. Certo? Fala, pô, ninguém me conhece aqui. O cara James Gurtak, o cara dos Estados Unidos, ele tem o Heine aqui, tudo do lado. Lá, falou, vocês estão tudo errados, vocês estão aqui do lado. Por que o James Gurtak não viu? Por que o Heine também não viu que os ET estavam tudo ali, em espírito? Esses caras não têm a mínima noção que os ET são espíritos. Nem que tem vida após a morte. Ó, só pra você ter uma ideia, assistindo uma conferência do Amit Goswami, no mesmo congresso que nós estávamos juntos aqui, ele fez a conferência, depois teve uma mulher e eu ia fazer uma outra conferência. Num congresso de cura, quântica, tal. O pessoal que fez o filme Nosso Lar, que produziu o filme Nosso Lar 1, eles vão sair o 2 agora em agosto, são todos meus amigos. Eu já tinha dado curso sobre o projeto Terra no Centro Espírita deles lá, né? E esse congresso, cara, ninguém tinha falado em espírito, cara. Você veja que isso que loucura. Você veja que loucura, pô, congresso de cura espiritual, cura quântica e tal. Pô, ninguém fala que quem cura são os espíritos. A maior 90% das curas são os espíritos que operam. Daí só vai lá botar a mão, fingir que faz alguma coisa, né? Entendeu? Os nossos terapeutas. Mas o plano digital tá tudo com a tecnologia avançada ajudando tudo isso a acontecer. Quem não enxergar isso é cego, né? Acha que é poderoso, que tá curando. Não é assim que funciona. Ninguém sem o apoio do plano espiritual aqui na Terra. Bom, nesse dia eu falei, eu não vou falar. Você tá louco, eu vou falar?
E ele deu risada pra mim, né? Eu falei, fala você, porque eu falei, materializa e fala no começo os caras. Você imagina se eu chego lá e falo, pessoal, não é o seguinte, eles estão tudo aqui do lado e tal. Os caras vão jogar pedra em mim. E não falei, não fui besta. Aí, por isso que a gente voltou, nós tínhamos um grupo de ufologia, e a nossa camiseta foi assim, nós estamos entre nós. Porque as pessoas estão procurando ET no lugar errado. Eles não estão dentro das naves, eles estão aqui andando do nosso lado, anda qualquer lugar onde entra um espírito, eles entram também. Bom, agora chegou a hora de eu contar aquela história dos cientistas, filósofos, todos reunidos num encontro, tá? E eu era o médium, o único médium ali, tá? A ser questionado. Então imagina os caras, não, porque no discurso deles esse negócio de médium, esses tipos é tudo babosa, tudo baboseira, isso não existe vida após a morte, coisa nenhuma, isso é tudo charlatanismo e tal. E outro falando isso, outro filósofo da Unicamp, outro, tudo com rótulos, sabe, com 3 rótulos, sabe, aquele pedigree desse tamanho, assim, você tá entendendo? Uhum. Aí chegou na minha vez o cara lá questionando, e você, que é um físico, cientista, se diz médium, o que você tem para nos dizer sobre isso? Né? Falei, pô, né? Onde eu vim parar, amarrar meu burro, né? Porque eu sou acostumado a estar no meio de cientista. Uhum. Você imagina, o César Lattes foi meu professor, sabe? De teoria da relatividade. E ele era inteligente, saca? Os negros iam fazer conferência no Unicamp, né? Eu não deixava o nego passar 30 minutos. Ele questionava o cara e falou, o que você tá fazendo? De onde você tirou essa equação aí? Ah, não, isso aí tá errado, pode parar. Você tem que me dizer de onde você tirou esse negócio. Aí o nego não sabia, e vinha nego da USP, da conferência lá. Ele mandava o cara embora, falava, pode parar, acabou a palestra, vão todo mundo embora, porque se você não sabe isso aí, não adianta você continuar, que vai estar tudo errado. Assim, né, ele estúpido mesmo, grosso, sabe? Você tá entendendo? E, pô, eu conversava com ele me botava na parede o tempo todo, ou seja, lá, eu sei lidar com essa gente. Então eu fui do meio acadêmico também, eu sei lidar com esse povo. Falei, pô, como é que eu vou sair dessa, né? Falei, bom, então, contei a seguinte história. Existia um cego de nascença. O cego de nascença nasceu. Desde criança, a única realidade dele era o tato, o contato com as coisas, sentir os objetos, certo? Então isso é uma pedra, isso para mim é uma pedra. Só que o quê? Tocava o rosto das pessoas, então toda a percepção do universo dele é o universo que ele podia tocar. Ele era um cego de nascença, né? E quando ele tinha 7, 8 anos de idade, esse cego de nascença, falaram para ele que a Lua existia, que a Lua era um objeto brilhante, maravilhoso, que existia lá no céu, noturno, que nem sabia o que era noturno, diurno, né? E tinha o Sol também, um astro gigantesco, maravilhoso, que isso, né? Eu podendo ver no Sol e sentir que esquentava, né? Que o cego tá bom, então tem uma coisa esquentando essa boca, né? Então para ele até tem uma realidade o Sol, mas a Lua não. Ele não podia entender, como é que o negócio para lá em cima? Como é que tem? Como é que, né? Então o cego não tem esse contato, ele não consegue entender que isso existe, que o objeto está lá. Porque ele não pode tocar. Eu falei assim, esse cego foi pro colégio. Fez todo o colégio. E ainda não compreendendo o que era a Lua. E se a Lua existia realmente. Ele não podia acreditar nisso. Escolheu a faculdade de física para fazer. E depois, e ali tinha físicos, tudo, filósofos, né? Depois esse indivíduo fez mestrado, né? Em ciências da matéria, aquela coisa toda. Tem mil títulos, né, que você faz mestrado, ninguém sabe nem para que serve hoje em dia. Aí esse cara fez, né, doutorado em Berkeley. Fez pós-doutorado em Oxford. Com todos esses rótulos, com todos esses títulos, mesmo assim, continuava cego e não podia sentir ou perceber a existência da Lua.
é exatamente todos vocês sentados na minha frente aqui. Falei para eles. Vocês têm todos esses rótulos, esses títulos, acham que sabem das coisas, mas vocês são todos cegos de nascença. Vocês não podem nem sentir, nem perceber, nem ver os espíritos que estão sentados ao seu lado aí e caminhando diante de vocês. O dia que vocês acordarem, acabar a sua cegueira, como cego, vai abrir seus olhos numa cirurgia sofisticada e vai ver que a lua está lá em cima. Aí ninguém precisa demonstrar absolutamente nada para eles. Ah, mas... Falei, por que então que os espíritos não se mostram? Uma vez um crente estava discutindo comigo, né? Ele falou assim, mas prove que você tem, por que você tem, não se materializa aqui na minha frente agora? Eu falei, pelo meu motivo, o Senhor Jesus não faz isso. Por que o Senhor Jesus não materializa aqui agora? Você acredita tanto no cara, reza tanto pro cara, você nunca viu o cara, nem sabe a cor da cara dele. Nem que olho que ele tinha, isso é tudo histórico. Então, o dia que o Senhor Jesus materializar, no dia seguinte o meu ter também materializa, pode ter certeza disso. Então nós temos que entender por que essas coisas, porque o plano espiritual não se manifesta. Por que o plano espiritual não intervém nisso aqui? Por que o plano espiritual não materializa lá no Congresso Nacional e acaba com aquela bandalheira toda? Então, nós temos um projeto organizado aqui. Nós temos que entender essa história oculta que controla todo esse planeta. Enquanto a gente não entender isso, todos vocês são cegos de nascença, discutindo algo, aquela história. Tava todos os espíritos tendo um palco e todo o fogo lá achando que sabia das coisas, discutindo algo que estava ali na frente. Essa é o mal do nó de médios. Nós temos que tentar fazer um esforço grande para viver entre vocês e não ser chamado de idiota. Então, a gente tem que calar a boca, falar com quem está disposto a nos ouvir, sentar com calma e paciência para fazer uma discussão mais intelectualizada do que coisas fanáticas religiosas que não levam a nada. Então, é um processo complicado. A ufologia, ela não vai avançar se você não acreditar em vida após a morte. Porque todos os ETs operam no mesmo plano que os espíritos operam. Só que eles dominam uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, mas tão avançada, que a física para eles, das dimensões astrais e da dimensão física, não tem problema. A nave dele tá lá, ela densa aqui, materializa aqui, o ET materializa aqui, é o que quer e vai embora. A NASA tem esse problema. Estão se perseguindo o disco voador, puta nada, pegando o radar, o bicho some, ninguém sabe onde vai, some na frente dos aviões. Isso é experiência dos caras, some na frente dos aviões, ninguém sabe onde vai. Não, só o Lalá explica esse negócio. A nave simplesmente desatensa e pula, salta quanticamente para o plano astral e desaparece para nós aqui. E fica todo mundo procurando, cadê o ET, cadê a nave? É porque a física não conhece essa realidade de outras dimensões paralelas no sentido espiritual da coisa. Só que vocês têm que entender o seguinte, todo este mundo é controlado pelo plano superior, pelo plano dos espíritos. Nenhum espírito chega aqui na Terra e reencarna sem um planejamento do conselho kármico, ver sua ficha, onde que família você vai nascer, que lugar você vai nascer. Todos nós, isso é uma coisa que eu estou trazendo agora, é uma informação que eu não podia falar, agora eles autorizaram. Todo ser humano é monitorizado 24 horas aqui na Terra por uma tecnologia avançada. E é tudo gravado, filmado. E esse tecnologia ele monitora todos os seus parâmetros médicos via Wi-Fi. Tem uma tecnologia avançadíssima que monitora, vê. Quando você, os esotéricos falam, meu mentor, vou rezar para o meu mentor. Seu mentor é uma tecnologia, uma inteligência artificial. Só que uma inteligência artificial bilhões de anos na frente da nossa inteligência artificial que está começando agora, né? Você tem que entender como é que o plano astral pode monitorar um planeta com 8 bilhões de habitantes. Né? Não tem espírito para fazer tudo esse serviço lá. E outra, ninguém quer ficar 24 horas olhando para a cara de vocês. Né? Entendeu? Ninguém aguenta, nem sua mãe aguenta. Sua mãe que morreu quer viajar, excursão de terceira idade, ir para galáxia, dar um rolê. Não quer ficar cuidando do filho dela, que já está com 40 anos de idade, para encher o saco. Entendeu? Então as coisas não funcionam no plano espiritual do jeito que funcionam. Tudo é alta tecnologia. A Terra é um grande projeto operacional construído por inteligências super avançadas, inteligências de... os Greys que contatam, falaram para mim um dia, olha, quando esse planeta Terra estava esfriando, nós já voávamos aqui com nossas naves. Isso é 4 bilhões de anos atrás. Você está falando com uma inteligência de 4 bilhões de anos atrás. A nossa ciência e tecnologia não tem 100 anos, cara. Tem 100 anos.
Então, eu vou contar uma história, aquela história que eu falei de Jundiaí. Eu vou voltar naquela palestra. Então, eu falando, sabe, tal, do ET, né? Aí levanta um senhor tinha uns 70 anos de idade, um velhinho. Mas ele levanta bravo, ele levanta fazendo uma pergunta pra você, sabe? Ô, professor, não entendi isso, pode explicar direito e tal. Só que eu era mais jovem, né? Ele falou assim, pô, pra mim o senhor tá confundindo tudo. O senhor tá confundindo extraterrestre com espírito. Sou kardecista há mais de 40 anos e nunca vi falar em ET. Aquela coisa que kardecista não vi falar em ET mesmo, né? O senhor confunde ET com espírito, aquela coisa toda. Aí eu falei, escuta aqui, o que é o ET pro senhor pra mim? Agora que vem, que é a visão que todos vocês têm de ET, que é a visão mais errada e distorcida que tem. Nós vamos ter que mudar isso daqui pra frente. Certo? Nós estamos avançados na ufologia. Os americanos estão 1000 anos atrasados de nós no Brasil. Eles vão ter que vir aqui aprender ufologia com a gente. Tá? Primeiro, né? Como que é o ET para você? O ET para mim é um ser que mora num outro planeta, desenvolveu uma ciência, uma tecnologia muito avançada, né? Monta num disco voador e sai de lá e vem visitar a Terra aqui. Esse senhor, então, falou, essa é a sua visão do ET, né? O ET é um cara avançado, fez uma nave, botou dentro e veio embora. E o cara falou assim, ele falou uma frase assim, o ET é uma pessoa que nem nós. Então falou isso, que nem nós, que sai do planeta dele, faz uma tecnologia, monta numa nave e vem pra cá e tá chegando aqui agora. Pra estudar a Terra, né? Roubar criancinha, abduzir pessoas, roubar vaca, abduzir vaca, mutilar vaca, perdão. Eu falei assim, olha, o senhor falou uma coisa muito interessante, eu ia ter uma pessoa que nem nós. O senhor falou que o senhor é kardecista, né? Eu falei, eu sou, claro. O senhor frequenta centro espírita? Não, eu frequento espírita toda semana. Então quer dizer que o senhor acredita em vida após a morte? Não, claro que eu acredito. Né? Acredito em vida após a morte. Então o senhor acredita que quando o senhor morre, a gente vai para o plano espiritual? Né? É. Fala pra mim, quando você falou que o ET é uma pessoa que nem nós. Se ele é uma pessoa que nem nós, quando o ET morre, ele vai para onde? Tem que ir pro plano espiritual do planeta do ET. Será que não tem um centro espírita kardecista lá no planeta do ET? Para dialogar com... Então, agora eu pergunto, então tem vida após a morte aqui. Então tem nosso lar, tem todo esse espírito aqui. Se tiver no outro planeta do ET lá também, vida após a morte, por que vocês não podem achar que esses dois caras que estão mortos vão interagir aqui com tecnologia avançadíssima e sofisticada? Por que eles vão interagir só no plano físico? Se o ET tem vida após a morte, nós temos vida após a morte, por que a interação não pode se dar em primeiro plano, no plano espiritual ou não no plano físico? Aí o cara ficou coçando a camisa. Não havia pensado nisso. Você tem que entender que toda a ciência avançada não está no plano físico. Isaac Newton é um cara que foi preparado no plano espiritual para encarnar e fazer uma revolução científica. Nikola Tesla, o outro lá, na época, o Thomas Alva Edison, são gênios da humanidade que foram preparados espiritualmente para fazer essa revolução aqui. Então o conhecimento não chega na Terra, nem a tecnologia, se o plano astral não permitir, se ele não planejar. Tudo que acontece na superfície física é planejado no plano invisível antes de acontecer. Tá? É esse controle que as pessoas têm que entender. E Buda levantava a mão e falava para os discípulos deles, olha, essa aqui é a sua encarnação atual. Você tem um rosto. Essa é a encarnação anterior. Você tinha um outro rosto. Um outro corpo. Diferente desse. Essa é a encarnação anterior da anterior. Entre os dedos é o tempo que você vive no mundo espiritual. Entre uma encarnação e outra. Então essa aqui é a anterior da anterior. E essa é a sua primeira encarnação na Terra. A primeira. Aí ele faz a pergunta, qual é o seu rosto original? Aquela que você tinha antes da primeira encarnação na Terra. Qual é o seu? De onde você veio? Enquanto vocês não responderem essa pergunta, vocês não vão entender nada de ET. No final daquele congresso de interação mente, espírito e matéria, a mesa redonda, os físicos chegaram à seguinte conclusão. Não só os físicos, como todos os participantes de várias áreas, que a nossa ciência só ia avançar se a consciência humana avançasse. A física estava estagnada porque o físico não conseguia mais abstrair
O físico chegou no limite do seu cérebro, no limite da sua capacidade de percepção de uma realidade. Então ele fica vendo o átomo e pensando o átomo de um jeito na cabeça dele. Ele vai criar modelos que não é a realidade. Ele não está interagindo com a realidade. É muito difícil os parâmetros na física, você medir o átomo que você não pode interagir diretamente com ele. É porque ele nunca é a realidade, fica quântico o negócio, fica estatístico o negócio, né? Probabilístico o negócio. Mas aí os caras falam assim, então como que a gente tem que fazer para a física aumentar? Aumentar a consciência do ser humano. E como é que a gente faz para aumentar a consciência do ser humano? Presta atenção. Esses caras disseram o seguinte: para ampliar a consciência tem que praticar yoga, praticar tai chi, praticar meditação, coisa que os chineses estão fazendo há 2000 anos. Então, os caras falaram, a ciência só vai aumentar se o cientista começar a meditar. Se o cientista começar a descobrir o teu espírito, começar a descobrir uma outra dimensão da sua própria realidade. Isso dá um salto quântico na ciência, mas quando você descobre a sua própria realidade, você descobre vida após a morte. Por isso que nenhuma raça vai guerrear nas estrelas. Porque para você fazer uma nave que viaja nas estrelas, você tem que descobrir, ampliar a sua capacidade de percepção da realidade, senão a física não acontece. E quando você amplia, você está de cara com a vida após a morte, você está de cara com o espírito, você sai fora do corpo, aí você entende o que você está fazendo aqui na Terra. Aí você entende que a melhor forma de existir no universo não é carregar esses corpos desses que envelhecem e ficam doentes. Pô, a gente tem que abandonar essa questão. Nós temos que entender que somos espíritos. Nós não somos esse corpo que nós estamos vestindo aqui. Nós somos espíritos em trânsito e espíritos extraterrestres em trânsito na superfície desse planeta Terra. Nós não somos essa realidade. Isso vocês precisam aprender a abandonar e desapegar dessa realidade que nós construímos de nós mesmos. Achar que fama, sucesso, poder e dinheiro vai lhe trazer felicidade. Não vai. E a gente vai amadurecendo, vai crescendo, a gente vai se libertando de preconceitos e de conceitos criados, né? O que é uma religião? Criada pelo homem, criada pelo ser humano, né? Então, a gente, com o tempo, a gente vai construindo a nossa própria estrada, nosso próprio caminho. O Buda é assim, né? O Buda fez uma revolução profunda de si mesmo, né? Abandonou o palácio do seu pai, abandonou todo aquele universo de ilusão, abandonou a esposa e seu filho, né? Assim que acabou de nascer o filho dele, ele abandona. A mãe morreu quando o Buda nasceu. Né? A mãe teve um problema no parto, a mãe morreu e o Buda só tinha pai, né? E ele abandonou todo aquele palácio, toda aquela riqueza para ir em busca da verdadeira sentido da existência na Terra, né? Então o Buda teve milhares de seguidores nesse planeta, né? A busca pelo conhecimento, pelo que a gente é, pelo que a gente realmente veio fazer nesse mundo, não é uma coisa que está acontecendo agora, é uma coisa que está lá desde as épocas dos Krishnas da vida, né? A busca pelo conhecimento, pela verdadeira natureza do ser humano aqui neste mundo. Chegado do DT mudou toda a minha vida, porque a partir daquele momento os ETs se reuniram e falaram assim para mim: olha, Laércio, sua missão, se você aceitar, é levar para a humanidade quem realmente nós somos. É só isso. Aí, essa foi muito interessante, porque nesse dia eu falei para ele, né? Vocês não poderiam me dar algo de concreto para que eu pudesse provar para as pessoas, primeiro, que vocês existem e segundo, que eu tenho contato com vocês? Cara, ele me deu uma dura. Ele chegou diante de mim e falou assim: você realmente tem fé em nós? Falei: sim, tenho. Não é só isso de concreto que você vai levar de nós. Vá e faça seu trabalho e cumpra a sua missão. Ou seja, eles me deram um giz. Se vire. Eu não sou um médium fenomenológico, certo? Eu sou uma pessoa que tem que usar a minha inteligência, tem que usar a minha capacidade de persuasão para passar um ensinamento e tentar colocar ideias nas cabeças das pessoas para que elas raciocinem e encontrem suas próprias verdades. Eu só peço que as pessoas raciocinem. Ninguém pode ter vivido 20 mil encarnações na Terra. Pô, vamos usar a inteligência. Já começa por aí. No máximo você tem 10 encarnações. Ninguém tem mais do que isso aqui na Terra. E tem gente que chega pra mim e fala: não, eu vivi na Atlântida, lá. Eu falo: porra, ele tá aqui ainda, cacete. Então são coisas que as pessoas não raciocinam. Então eu coloco sementes,
eu não imponho verdades para ninguém. Isso é meu costume, certo? Eu coloco ideias para que as pessoas possam meditar, ver se elas têm lógica e tenta buscar a sua verdade, construir a sua visão de universo. Mas não se esqueçam que vocês são cegos de nascença. Que tipo de visão de universo vocês vão construir? O que é iluminação para um oriental? Você pode abrir qualquer livro oriental, ninguém fala o que é o iluminado. O que o iluminado aprende? O que ele sabe que você não sabe? É um estado que todo mundo procura, mas ninguém sabe o que é. Mas é um acordar para tudo isso que nós conversamos agora, você descobrir que você é um ET, que você veio de outros mundos, você tem muitas encarnações na Terra, e descobrir a verdadeira essência da sua existência neste mundo. Isso é iluminação. E a felicidade só vai acontecer, e o verdadeiro estado de amor só vai acontecer, quando você tiver todas essas questões resolvidas. É um estado de consciência. Não existe inferno. Nem existe umbral. Umbral não é um lugar físico. Umbral você carrega dentro de você. Angústia, tristeza, você carrega dentro de você. Não existe o inferno e também não existe o demônio, sabe? São tudo criações das instituições religiosas para escravizar as pessoas através do medo. Sabe a pior coisa que eu detesto? Quando as pessoas, aí os esotéricos e ufólogos falam em ET mal. Eu fico possesso da vida. Eu nunca vi um ET mal na minha vida, em toda a minha experiência. Uma vez eu estava num congresso e o conferencista anterior ficou colocando isso, porque a confederada não colocou ET do mal. Eu falei, pô, cara, a gente passou mais de 5.000 anos na mão dessas religiões, né? Escravizando a gente pelo inferno, pelo demônio, que você não seguia Deus, você vai para o inferno eternamente, não tem nem reencarnação, né? Controlando a humanidade pelo terrorismo religioso, isso é terrorismo religioso. Agora, nós estamos no século XXI, vocês vão inventar o demônio do terceiro milênio, que é o ET do mal? Pô, a gente se libertou do demônio de Satanás de todo mundo, vocês vão criar o ET do mal, agora que vai ser uma outra forma terrorista de ferrar o ser humano nesse mundo? Não tem lógica. Ou seja, eu já falei assim, o que um ET do mal vem fazer aqui na Terra, certo? Ferrar a nossa vida mais do que nós já estamos ferrados? O ser humano comum, ele passa fome, é doente mental, não é feliz, olha pro teu lado, não tem ninguém feliz do teu lado, é todo mundo depressivo, angustiado, perturbado, bebendo. Quando o ET chega aqui, ele fala, alguém chegou no meu lugar, antes de mim. O ET não tem mais nada que ferrar a vida do ser humano. Então, não tem lógica, gente, um cara avançadíssimo, sofisticado, né, vir aqui para prejudicar você, que é um bosta nesse mundo. Ele não vai ter mais tempo pra fazer, pra passear na galáxia, tanta coisa legal pra fazer. É muito ilógico essas colocações, entendeu? É muito ilógico. Cara, uma vez eu fui no programa de televisão da Silvia Popovic, meu sério é o último, né? Eu vou fechar com isso também, né? Então ela perguntou, professor, o senhor que é um cientista, um astrônomo, o senhor acredita que nós estamos sós no universo? Eu falei, não, meu amor, nós não estamos sós no universo, é somente o homem que está só dentro de si mesmo.